Olá, começa agora o Além das Sessões, o seu podcast que trata sobre saúde mental, vida e bem-estar. Eu sou Andressa Carneiro, sou psicóloga clínica e hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante e necessário, o paradoxo da comparação. E para esse episódio eu convidei a querida psicóloga Paula Lima, ela que é uma colega de profissão e atua aí na clínica. E hoje a gente vai bater esse papo falando sobre o paradoxo da comparação. Paula Lima é psicóloga, ela é palestrante, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e graduanda pela PUC em psicopatologia, comportamento e neurociência. Atua com desenvolvimento emocional, ressignificação de traumas e remissão de sofrimentos psíquicos por meio de abordagens baseadas em evidência científica. Paula, ela é coautora do livro Um Olhar para a Saúde Mental, com o capítulo O Paradoxo da Comparação, e está finalizando também o seu e-book. Muito bem-vinda, Paula, Além das Sessões. Eu estou muito feliz em tê-la aqui conosco nesse projeto incrível, levando conhecimento e saúde mental para todos aqueles que podem, nesse momento, estar nos assistindo. Eu agradeço o convite, estou extremamente feliz por estar aqui hoje e espero que seja uma troca, benéfica que possa alcançar várias pessoas que precisam, lidar com a comparação. Sim, sim, como eu trouxe, né, um tema importante e que de algum modo nos atravessa em vários aspectos de nossa vida, né? Seja ainda no processo de desenvolvimento humano, na infância, na adolescência, como também na vida adulta, né? Carreira profissional, estilo de vida, saúde, bem-estar. Então, de algum modo, a comparação ela atravessa várias fases da nossa vida. Me diga o seguinte, Paulo, o que é que te inspirou, né? O que é que levou você a escolha do tema, a escolha realmente, né, desse tema tão importante e crucial para nós? Na verdade, o que me levou foi justamente a minha própria história, as minhas próprias vivências. Eu estava em um momento de vida onde eu estava perdendo de fato a minha identidade, onde eu estava perdendo muitas das minhas características por conta da comparação. Então, foi a partir daí que eu comecei a olhar a comparação de uma forma mais profunda. Sim, sim. E quanto é importante, às vezes, né, a gente se sentir tocada por algo que de fato a gente acredita, a gente enxerga e visualiza a partir das nossas próprias vivências e experiências, né? Como até trouxe aí, a comparação ela passa por várias fases do nosso desenvolvimento, né? Infância, adolescência e você trouxe a vida adulta, que foi o momento que você se sentiu tocada por esse lugar, né, da comparação dentro da sua jornada profissional. Sim, com Né? certeza. E o quanto é que a gente também busca, de algum modo, inspirações, né? Outras pessoas, outros profissionais que estejam ali dentro do processo mesmo, o qual a gente vai se inspirando. Sim. Né? É verdade. E assim, Andressa, para mim, a comparação começou desde muito nova, né? Desde muito, eu até relato um pouco sobre isso, que inicialmente eu me achava muito diferente. Então eu nunca me sentia preparada e aí eu comecei a buscar respostas, foi quando eu comecei a entender sobre as crenças centrais e começou a criar um sentido, mas em meio ao tempo tudo vai se perdendo. E às vezes a gente precisa se reconectar com nós mesmos para a gente se encontrar em um lugar que a gente já esteve antes. Então, eu já vivenciei isso desde a infância. Sim, sim, é o que eu trouxe, né? Esse lugar, né? Que vai, vai Exatamente. caminhando da Sim, infância à adolescência. E você trouxe um relato importante, Paulo. Me sentir diferente. Olha quanto sim, é que a gente fica tentando se encaixar, né? sim. Naquele mundo, naquelas crianças, naquele estilo de vida. Ou às Exatamente. vezes até mesmo dentro do seio familiar, aquele lugar de, olha, seu irmão aprendeu tal coisa com tal idade, você não. Né? Dentro Sim, do seio familiar, quantas comparações exato. É existem? verdade. Né? Isso é uma demanda que vem sempre dentro do próprio consultório, né? Um nível alto de ansiedade, de frustração, de decepção, de medos de decepcionar outras pessoas, justamente porque existe muito esse lugar do comparar, né? Ah,
Sua prima formou em medicina. E você, né? Vai formar quando? É verdade. E quanto é que isso vai, de algum modo, puxando ali os gatilhos, né? Os fatores ali desencadeantes do nosso sistema emocional. Como é que você visualiza isso aí? Somos reflexos do meio. Consequentemente, uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar dentro do processo psicoterapêutico é os papéis, né, de cada ambiente na nossa construção, nas nossas construções como indivíduo. Então, consequentemente, os nossos pais e as pessoas que estão em meio, né, aos nossos desenvolvimentos, eles dão o que eles têm, mas nem sempre o que eles têm é o suficiente para que a gente desenvolva uma segurança, para que a gente desenvolva de fato uma autoestima com uma base essencial para a gente entender que ser diferente é ser único, né? Sim. Então, de fato, é aquela coisa que virou senso comum que cada um dá o que tem, mas nem sempre o que a gente tem é o que a gente precisa. Uhum. Sim, sim. E eu de ter esse lugar de olhar de fora às vezes, né? Sim. De sair um pouco daquela visão que fica limitada, né? E de tentar enxergar o todo à nossa volta e entender que muitas vezes o que a gente não recebeu é porque o outro ele não soube dar. E tá tudo bem, sim, né? Sim. Até porque senão a gente vai carregar mais mágoas, sim. mais ressentimentos. E esses ressentimentos, eles sim podem afetar significativamente a nossa vida no todo. Sim. Então, nem sempre a gente vai ter essa capacidade, né, do olhar de fora, do ter essa visão ampla sobre o processo mesmo. E uma outra coisa que você trouxe, né, do acessar as suas crenças centrais. Sim. Né, o quanto é que você também, como um profissional, mesmo dentro do conhecimento, passou a enxergar de um modo diferente. Porque sim, gente, todos nós temos crenças, sim. né? Às vezes é até importante trazer isso, né? Porque somos psicólogas, né? Porque somos profissionais de saúde mental que estamos isentas, né? De um fator psicológico. Somos humanos, então lógico que vamos ter as nossas também crenças centrais que de algum modo podem sim trazer impactos significativos para o nosso desenvolvimento. Inclusive até antes a gente estava falando aqui, trouxe para a Paula, né, sobre o tremor essencial, que é o diagnóstico que eu tenho, que atinge aí, né, o sistema nervoso central na região do movimento e que de algum modo esse tremor essencial por muito tempo me bloqueou de fazer muitas coisas. Sim. E quando foi acessado, foi justamente a virada de chave, que é do tipo, não, tá tremendo, vai tremendo mesmo. Aceita e segue em frente, porque antes era me esconder o tempo todo, era me colocar sempre por trás, é querer estar invisível, não querer aparecer. Mas a partir do momento que a gente entende, a gente faz essa virada de chave. E aí é onde tudo começa. Perfeito. A mudança vem justamente da aceitação. E uma coisa que eu acho assim muito importante é a psicoterapia. Sim. Porque não tem como a gente mudar algo que a gente não tem consciência. Então, quando você fala, Andressa, sobre a questão mesmo da liberação do perdão, que inclusive a gente fala com referência até mesmo à própria ciência, a psicologia positiva fala sobre a importância do perdão, a importância de criar novos significados, de ressignificar, porque a gente sabe que, querendo ou não, o que você não se conscientiza, o que você não libera, se retém. E quando se retém, somatiza. Então, consequentemente, esse processo de psicoterapia é muito importante, né, para que a gente consiga ressignificar todos esses processos. E é uma frase que virou assim meu mantra, que é: pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então, uma única pessoa dentro de uma família que faça psicoterapia, que busque o seu melhor, tem a capacidade de impactar várias outras pessoas. Sim, sim. E até aquela coisa que parece até que viralizou, né? Uma época de eu faço terapia para lidar com aquelas pessoas que não fazem terapia. Perfeito. E de fato, tá? Muitas vezes é um ambiente que nem todo mundo tem essa capacidade de reconhecer, de buscar ajuda, ok? Todo mundo tem seu próprio tempo. Não vamos forçar também a barra, porque forçando também não funciona, não é assim.
é tudo de uma tomada de consciência e de uma vontade de melhorar o seu estilo de vida, melhorar a sua qualidade de vida e aprender a ter uma vida mais significativa, né, Paula? Sim. Porque no final, o que eu vejo muito da terapia é o lugar seguro, um lugar aberto, um lugar empático, onde você pode trabalhar de uma forma aberta os seus sentimentos, suas emoções e buscar dentro disso tudo ter mais qualidade de vida. Terapia não é moda. Não. Não é moda, é ter qualidade de vida. E dentro do consultório, Paula, me conta, como é que você observa esse lugar da comparação? Na verdade, dentro do consultório, cada vez mais tá bem recorrente, né? Às vezes o paciente vem com a queixa de um determinado transtorno, depressão, ansiedade, mas quando a gente começa a entender o histórico, começa a fazer a anamnese, a gente percebe o quanto que, de fato, a comparação tem sido gatilhos até mesmo para poder desencadear agravos nessas patologias. Então, eu comecei a perceber dentro do consultório que a comparação era bem mais além, bem mais profunda do que aparentava ser. A partir desses casos que eu percebo uma recorrência e um aumento muito grande, né, devido à questão tecnológica mesmo, que mesmo o avanço tecnológico acaba de fato trazendo mais acessos, mas Sim. também mais comparação, de certa forma, disfuncional. Sim, sim, perfeito. Eu acho válido a gente pontuar, né, essa questão mesmo do avanço da tecnologia, das redes sociais, do quanto que isso está impactando até mesmo na formação dos jovens hoje, Sim. né? Eu atendo adolescentes, você atende adolescentes? Atendo. Na adolescência é justamente a fase mais intensa, né, Paulinha? Não sei se você consegue trazer esse olhar mais para esse lado da comparação. Porque é justamente a fase onde os jovens, os adolescentes, eles estão buscando as suas próprias identidades, né? Eles estão buscando sua identificação no mundo. E quando a gente pega ali o recorte da rede social, o que é que a gente vê? Né? Muitas vezes a gente vê jovens que têm vidas, estilos, e postam coisas que muitas vezes fogem da nossa realidade. E o quanto é que isso impacta, né, no desenvolvimento desse cérebro que está ali num processo ainda de aprendizado? Sim. Né? Como é que você avalia essa fase, Paulinha, especificamente, né, adolescência? Adolescência. Atualmente eu atendo a partir de 14 anos e, de fato, é uma fase de muito conflito emocional. Inclusive, eu acho que é um tema que realmente nós, profissionais da área de saúde mental, precisamos discutir mais, precisamos evidenciar mais, até mesmo como prevenção, né? Porque, Sim. Inclusive, estamos perdendo muitos adolescentes por esse conflito de identidade pela comparação. Então, hoje, eu trabalho muito a questão da aceitação. Eu trabalho muito a questão do entendimento que aderir à identidade deles, de ser diferente, de usar o cabelo diferente, de vestir uma roupa diferente. Ele não vai deixar de ser pertencente, ou o fato dele não se sentir pertencente de um meio, ele não vai se sentir integrado em outros meios, outras possibilidades. Então, eu sempre estou trabalhando essa questão mesmo da aceitação. Sim. Que é o que a gente vem construindo, né, através mesmo do resgate ou da construção da identidade. Sim, sim. E a aceitação, a gente também traz muito aquele recorte do ser imperfeito, né? Porque justamente quando entra nesse ciclo da comparação, é muito o lugar do buscar a perfeição. Perfeito. De buscar ali aquele estilo de vida onde não tem tristeza, não tem sofrimento, não tem frustração, não tem decepção. Imagina tudo isso dentro de uma adolescência onde tem ali hormônios intensos, Sim. né, que com certeza vão alterar todo o funcionamento cognitivo, comportamental, emocional daquele adolescente, daquele jovem que está no processo de formação. Então, a terapia também é um momento, é um caminho justamente de desenvolver esse conhecimento, né? Principalmente de trabalhar aquilo que a gente não pode mudar. Sim. Né? E a aceitação é um caminho. Né? Aí a gente entra muito lá na abordagem, né?
da aceitação e compromisso. Perfeito. Né? De encontrar também os seus valores no meio disso tudo e entender e aceitar-se do modo como você é, né? No meio disso tudo. Porque se a gente entrar ali naquele grau de comparação, né? Ainda mais hoje, tantos influencers, né? Sim. Tantos seguidores, tantos milhões de seguidores, e o Sim. quanto é que esses milhões de seguidores acabam se baseando numa vida irreal, Sim. né? Numa vida onde parece que é tudo fácil. Sim. Né? Ali, né? Num piscar de olhos, Sim. é tudo muito fácil, né? E na verdade só está alimentando ainda mais esse sentimento e nos fazendo mal. Recentemente eu dei uma palestra, Paula, falando justamente sobre rede social, o universo, né, o desenvolvimento. E algumas pessoas relataram ali, né, mediante o evento, que optaram em se distanciar das redes sociais, porque não estava ali fazendo bem, não estava agregando emocionalmente naquilo que se cultivava. Perfeito. Né? Até porque todo mundo tem problemas na vida e muitas vezes a gente está tão na expectativa das coisas melhorarem e as coisas não vão melhorar rapidamente. E o quanto é que abrir uma rede social e tá lá, né? Ah, eu tô com problema financeiro. Aí eu vou abrir a rede social, o que é que tem na rede social? Coisas para comprar o tempo todo, né? Sim. Gente vendendo coisas, gente ostentando, viajando, fazendo, né? 1000 coisas. E ao mesmo tempo eu tô aqui presa. Passando privação. Será que não vai ter comparação? Sim, com certeza. Inclusive, eu trabalho com meus pacientes, chega um determinado momento a desensibilização cognitiva. Então, não é fácil a gente simplesmente ir lá e desconectar o celular, excluir os aplicativos, porque não vai funcionar. Sim. Né? Consequentemente, o nosso cérebro ele já está em um processo de recompensa. Então, consequentemente, você vai tirar, você vai entrar em um estado de abstinência. Sim. Então, eu vou trabalhando a questão da desensibilização até que esse paciente se fortaleça emocionalmente falando para que ele consiga entender o estado dele atual, compreender como ele pode sair, né, através de fato de soluções reais e não soluções impulsivas através de uma vitrine totalmente irreal, né? Sim. Então, é justamente o que a gente estava aqui até discutindo, falando um pouquinho sobre a diferença do ter e do ser, né? Que muitas vezes as pessoas estão tão ligadas ao ter que elas esquecem do ser e, querendo ou não, o ter é uma consequência do ser. Então, quando essas pessoas começam a se reconectarem, começam a se ver de uma forma diferente, elas começam a entender até mesmo formas de sair daquele estado, né? Até porque nada é, tudo está. Então, eu trabalho muito com essa questão da desensibilização cognitiva mesmo. Sim, sim, perfeito. E até traz esse lugar, né, de se perceber, sim, né, e não sair do 8 para 80, né? Sim. Tentar fazer um processo muito mais saudável e muito mais significativo a partir de uma tomada de consciência, a partir de um processo acompanhado de mudança, e o quanto é que esse processo, de algum modo, pode trazer resultados muito mais efetivos, né? Resultados muito mais positivos no meio disso tudo. Quando a gente traz até esse lugar, né, do ter, a gente busca mais ter do que o ser. Sim. Né? Isso é como se a gente estivesse perdendo, Paula, um pouco da nossa própria identidade, da nossa própria personalidade, não é isso? Sim, com certeza. E quando a gente fala até desse lugar do perder a nossa própria, é muito sobre perder a nossa essência, a nossa autenticidade. Porque se a gente for observar, todo mundo está copiando alguém. Sim, sim. Né? Obviamente que tem muitas inspirações, a gente se inspira em muitas pessoas, mas quando a gente entra nesse lugar, a gente também tem que ficar atento. Será que de fato eu estou fazendo porque eu quero, porque isso vai me fazer bem? Ou eu estou fazendo porque eu acho que do outro jeito que a pessoa faz é o jeito que eu gosto, né? Que eu acho bonito. O que é que você pensa sobre isso, Paulo? Assim, eu acho que esse tema é um tema que a gente vai precisar de um próximo episódio.
Adoro. Porque aí entra a questão do propósito, né? E falar sobre propósito, para mim, é uma coisa que eu me perco nas palavras. Então, de fato, para que você compreenda o que é o ser, você precisa encontrar o seu propósito na Terra, você precisa entender sobre legado, você precisa entender que por mais que você tenha 1 milhão na conta, se você não se encontrar com algo que faça sentido, que supra o seu vazio existencial, você vai continuar naquele mesmo lugar. Então, eu acho que a questão do propósito vai além de qualquer coisa, né? Inclusive do ter. Por isso que eu sempre falo que o ter é uma consequência do ser. Sim, sim. Agora não tem como a gente não falar de comparação sem puxar o propósito, né? Pois é verdade. Porque está ali justamente ligado à essência, aos valores que a gente cultiva, que a gente acredita. E o quanto é que muitas vezes a gente tem que desconstruir muito aquilo que a gente aprendeu também na nossa vida, né? Sobre o ter e deixar de ser. Porque se a gente for olhar culturalmente, é algo muito forte esse lugar do ter, né? Do ter que formar, casar, ter filho, Perfeito. ser sucedido, ser nananã, né? Envelhecer, que é o sonho, né, de todo mundo, aposentadoria e aproveitar a aposentadoria, viajar. Então fica muito presa a um lugar do que como as coisas devem ser e não de fato o que eu gostaria que as coisas fossem. Perfeito. Né? Perfeito. E o quanto que isso também gera de muita comparação, até para desconstruir muito esse lugar, né? Só para trazer um exemplo, já que eu trouxe essa referência do estilo de vida, né? Sobre os pesos culturais que muitas vezes atravessam a nossa vida. A gente trabalha muito e a gente idealiza ali uma aposentadoria dos sonhos. Sim. Só que quando chega na aposentadoria, a gente não leva em consideração que o nosso corpo já não funciona 100% como antes. Perfeito. Né? Temos muitas limitações, então como é que a gente vai ter aquele estilo de vida que eu projetei lá quando eu tinha 20 anos, aos 60, 70 anos? Sim. E às vezes a gente tem que recalcular a rota, porque senão vem o quê? Frustração, decepção, desânimo. Né? É verdade. E aí vai acometendo todo outro processo de vida. Então eu acho que é legal a gente falar sobre... A gente vai voltar a falar, né? Vamos ter que gravar aí outros episódios para falar sobre propósito, que é um tema extremamente importante e essencial. Puxando nesse lugar, como é que você acredita, Paula, que a psicoterapia pode contribuir, né, nesse processo da comparação? Então, eu falo não só como profissional, mas também como paciente. Eu faço psicoterapia há muitos anos por uma escolha minha atualmente, e eu costumo falar que a psicoterapia ela me puxa de volta para mim, independente da técnica, independente do manejo, mas hoje o acolhimento é como se me reiniciasse e falasse, nossa, você tem que voltar para aqui, porque você já tem... você sabe para onde... Quando a gente sabe para onde a gente está indo, é muito mais fácil da gente chegar, né? Então, eu acho que a psicoterapia, dentro desse processo, né, de entender a comparação, não só entender, mas questionar se aquilo é real, a psicoterapia ela nos ensina a fazer isso de uma forma correta, de uma forma humana, não se baseando nas métricas dos outros, na régua dos outros, mas nas nossas próprias vivências. E, de fato, como você falou, que cada um tem o seu tempo, né? E tempo é como a própria ciência, o tempo também é subjetivo. Sim. Então, consequentemente, hoje eu entendo que fica muito mais leve quando a gente divide. E ter um profissional segurando na nossa mão, e ter um profissional que ouve sem um julgamento é essencial para que a gente consiga superar e voltar a sorrir. Perfeito, gente. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender, né, dentro do processo de vida mesmo. Principalmente do aceitar a si mesmo, né, de entender que uma ajuda é importante em cada fase, em cada momento da nossa vida, principalmente dentro desse contexto mesmo de desenvolvimento, de aprendizado, de autoconhecimento,
de encontrar formas mais saudáveis e mais significativas de viver a vida. Atravessamos aí muitas barreiras, né? Todos nós. Sim. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar momentos que podem ser desafiadores, difíceis. E, obviamente, dentro desse contexto, contar com profissionais que também podem contribuir significativamente para o seu processo. E pensar na psicoterapia, Paula, é possível a gente se libertar das comparações ou encontrar um caminho onde, de fato, deixe de lado? Claro, com certeza. Na verdade, a gente vai ressignificar, né? A gente vai conseguir trazer não uma comparação disfuncional, mas talvez uma inspiração, né? Ver aquela pessoa como alguém que a gente pode modelar, como alguém que a gente pode se inspirar, como alguém que a gente pode trocar vivências, experiências e entender de fato e respeitar o nosso processo na totalidade, né, Andressa? Porque cada um tem as suas próprias possibilidades, então a gente precisa fazer o que a gente pode dentro das nossas possibilidades. Sim. Então, não existe uma cura, até porque a gente não fala sobre cura, a gente fala sobre remissão, mas existe de fato o que a gente falou nesse episódio, que é a aceitação. Aceitação primeiramente de nós mesmos. Uhum. Sim, sim. E esse lugar, né, de que a cura está muito no processo de cada um, né? Então, não buscar a cura, isso significa também um processo de aceitação, de entender e fazer as pazes consigo mesmo no meio disso tudo. Porque vai depender de muitas variáveis. Muitas vezes é aquele processo ansioso, né? Aquela pessoa que tem um nível de ansiedade mais elevada e que quer realmente sair do 80 para o 8, do 8 para o 80, do tudo ou nada. Né? Que aí a gente entra em distorções cognitivas que vão mexer significativamente na vida de cada um de nós. Mas a ideia é encontrar no meio disso tudo uma paz, né? Encontrar no meio disso tudo um sentido, e um sentido que te traga muito mais leveza na vida, um olhar mais empático e mais humanizado para si mesmo. Quando a gente traz muito esse lugar da comparação, é importante que dentro disso tudo, né, você entender com que você está se comparando. Mas se questione, eu acho que é uma estratégia legal, né, Paula? Sim, sim. Do se questionar, se questione, por que eu me comparo? De onde vem essa comparação? Né? Existem outras formas de pensar sem ser se comparando com essas outras pessoas. O que é que eu não estou levando em consideração sobre mim? Perfeito. Tá? E quando a gente aprende dentro desse contexto, talvez a gente encontre caminhos até mesmo para uma ajuda. Com certeza. Né? Quais outras estratégias, Paula, você pode trazer, né, dentro desse contexto mesmo, para quem está nos ouvindo, né, que ainda não buscou uma terapia? Sim. Na verdade, no meu capítulo, inclusive, eu ensino a resolver um pouco o problema, né? É o início de tudo. É justamente questionar o pensamento, que é uma técnica que a gente utiliza dentro da TCC, que é através do RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncional, que é a base de tudo. É você entender o que antecede o seu comportamento final. É você questionar o que você pensa, o que você sente, e o que está te levando àquele determinado sofrimento. Então, fazer essa atividade, essa tarefinha diariamente, inicialmente não é tão fácil, mas conforme você vai questionando os seus pensamentos, você vai entendendo de fato o que é real e o que não é real. E eu acho que essa é uma forma, né, de iniciar esse processo de desenvolvimento e de aceitação. Sim, sim. Inclusive, pessoal, eu tô aqui, ó, com um exemplar especial, lógico, que vai vir com autógrafo da querida. Tô aqui com o capítulo aberto. Obviamente que tem muita coisa interessante que eu vou querer folhear muito aqui, saber sobre vários aspectos. Eu acho muito legal quando a gente tem colegas que compartilham através do seu conhecimento, vivências, experiências, textos, espaços, artigos, livros que nos desenvolve, que nos capacita, que nos faz melhorar a nossa relação
conosco, e é um livro com um olhar para a saúde mental. Então aqui você vai encontrar vários temas relacionados à saúde mental. A Paula, ela escreveu esse capítulo, né, como ela já trouxe, baseado aí na sua própria história de vida, no seu próprio estilo de vida. E aí pegando aqui, né, um trecho do livro. A régua do outro nunca vai medir com exatidão a sua construção. Perfeito. Né? E o quanto é importante que a gente precisa, né, mentalizar isso mais vezes, né? O quanto é que a gente precisa, de fato, ter lembretes diários que nos conecta com realmente com quem nós somos, né? Ter a plena convicção sobre quem nós somos. E aí a gente entra também em outro fator, que é a autoestima, né, Paulo? Perfeito. O quanto é que a nossa autoestima, ela também nos leva muito para esse lugar da comparação quando ela não está sendo bem trabalhada, alimentada. Sim. E como é que a gente pode melhorar a nossa autoestima, Paula? Como é que você pode trazer para as pessoas lá, né? Trabalhar a autoestima é um processo, porque não tem como trabalhar a autoestima sem se amar. Então, eu acho que o primeiro passo para que você construa uma boa autoestima é você entender na profundidade o que é amor próprio. Então, em todas as escalas de prioridade, a gente sempre tem que estar no primeiro. Sim. E aí, depois a gente vai colocando na ordem, com base mesmo ao que a gente acredita, mas sem amor próprio, infelizmente, não tem autoestima. Sim. E é o aprender esse amor próprio, né? Sim, que é tão complexo às vezes, e às vezes é tão simples. Com certeza. Com certeza. Até porque a gente não vai se amar todos os dias naquele lugar de satisfação. Sim. Né? E muitas vezes aí as pessoas elas buscam muito esse lugar alto, né? Do alto amor. E o nos amar está em coisas tão simples. Com certeza. É tão real o que você está falando, Andressa, porque eu sempre falo, gente, para mim é um ritual ir pro salão toda semana lavar meu cabelo com a moça lá, sabe? Eu falo, meu Deus, você tem umas mãos de... Aquilo dali para mim é uma representação de alto amor, de autocuidado, de amor próprio, porque é o momento que eu me desconecto de tudo, estou olhando para minha necessidade. Pode ser muito pouco para alguns, mas para mim é algo essencial para que eu me sinta bem comigo mesma. Sim. E várias outras coisas, como tomar um café, como assistir um filme, como ter um tempo para brincar com quem tem filho, quem tem sobrinho, são coisas que são tempo de qualidade, né? Sim. Com nós mesmos, com nossas necessidades, respeitando os nossos limites em qualquer situação. Então, é muito real que para se amar não precisa de grandes coisas. Sim, a gente já teve alguns outros episódios, né, falando justamente sobre autoestima. A gente trouxe muitos aspectos da maternidade também, Perfeito. Da aceitação. O último episódio foi a convidada, a Mara, que tem uma história também de vida bem impactante no contexto mesmo do vitiligo, da aceitação do vitiligo, com todos os processos e estilos de vida, e o quanto é que essa aceitação foi transformada em amor próprio, né, em satisfação, em ter uma vida mais significativa, encontrar no meio disso tudo propósitos, né, e propósito muitas vezes que podem fazer coisas simples no nosso dia a dia, né, na nossa rotina, como lavar um cabelo no salão, como fazer uma prática de atividade física, como se desligar um pouco, né, e ir pro ócio. O ócio, ele é importante para o nosso cérebro, porque Sim. É através do ócio que a gente consegue estimular mais a criatividade, né? Abre mais ali a capacidade cognitiva de exercitar regiões ali que são importantes e significativas. Então, dentro desse processo, encontrar dentro de si mesma momentos que sejam prazerosos, significativos, regado aí de muito autocuidado, né? E autocuidado que pense justamente em se priorizar, em se colocar em primeiro lugar. Lembrando que isso não é sobre ser egoísta, né? Que existe muito esse lugar ainda da prática do auto-amor como se fosse algo que não pudesse fazer parte da realidade por ser algo egoísta. E não é egoísmo. Pensar em si é justamente pensar nos outros também. Perfeito. Né? Porque você só vai estar bem, o outro só vai estar bem se você estiver bem. Fora isso,
a gente vai viver num processo ainda de busca de aceitação constante. E aí entra o ciclo da comparação. Porque se a gente for olhar, né, a gente ainda realmente fica preso nesse paradoxo. Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que é por isso que eu falo que a evolução é contínua. Né? A gente vai resolver um probleminha ali, mas a gente sempre tem o que evoluir, o que explorar, o que trocar. Porém, a gente precisa, de fato, se abrir para que tudo isso aconteça, né, Andressa? Porque ninguém consegue ser acessado se ele não está aberto, porque a gente não muda o que não precisa ser mudado. Então, de fato, faz todo sentido tudo que você relatou. Sim. E aí, justamente essa ideia, né, do podcast do Além das Sessões, é levar um processo de autoconhecimento para aqueles que ainda não puderam se oportunizar de um processo terapêutico, de levar a ciência para o lar de muitas pessoas, que com certeza vai tocar quem está nos ouvindo, que vai tocar e vai trazer ideias, né, insights poderosos aí para um processo de autodesenvolvimento, para um processo de construção, de aceitação e de melhoria no seu estilo de vida. Tudo bem se comparar, tá? A gente precisa levar isso também, né, Paula? Tudo bem você estar nesse processo. Eu já me comparei muito, Paula também já se comparou. E, obviamente, é algo que vai muito além, né? Então, se a gente não também aceitar esse processo, a gente vai continuar preso na ideia de que é algo muito ruim, difícil, longe da realidade. Então, talvez o se perceber, né? O se autoavaliar, o se autoanalisar, o de fazer com que você realmente observe a si mesmo, suas ações, seus comportamentos. Isso já é uma virada de chave para o processo. Né? Eu gosto muito daquela estrutura da mudança de comportamento, né? Que primeiro a gente tem ali uma pré-contemplação. A gente sabe que tem alguma coisa ali que precisa mudar. Sim. Né? Até chegar à contemplação, trabalhar as recaídas, é um outro passo que às vezes é muito longe. Mas se a gente for de etapa em etapa, eu observo, eu me policio, eu trabalho a aceitação, eu vou melhorando a minha estratégia de vida, eu busco terapia e aí eu faço a virada de chave. Então, se você está precisando dessa virada de chave, o seu momento é agora. Então, tudo bem estar se comparando, tudo bem ter entrado aí nesse paradoxo da comparação, tá? Mas nós vamos estar aqui para te ajudar a lidar com isso e, obviamente, te ajudar a ter uma vida mais significativa, com mais propósito, com mais sentido, que verdadeiramente é isso que nós merecemos, né, Paula? Com certeza. Todos nós merecemos, de fato, nos amar e nos permitir, né, Andressa, viver uma vida com mais equilíbrio. Porque, de fato, o equilíbrio nem é muito, é apenas o básico do que merecemos. Sim. Como seres humanos. Perfeito. Me diga o seguinte, Paula, para quem quer adquirir o livro, como é que faz? Então, tá no link da minha bio. Ainda vai chegar aqui em Salvador. A gente fez o lançamento no Alphaville de São Paulo. Fizemos o lançamento. Eu fui representando o Nordeste. E olha que arraso! Hoje... Uma representante dessa de peso. E aí vai estar em processo. A gente fez a pré-venda, né? Finalizamos e agora está chegando um novo exemplar para ser vendido, ser comercializado. Mas atualmente acredito que já está disponível na Amazon, nas lojas americanas, em todas as plataformas de venda. Sim. Então vamos lá, adquiram aí o livro de vocês e depois venham aqui comentar, né? Vão nos seguir também nas redes sociais, sigam a Paula, que com certeza vocês vão estar aí se nutrindo de conhecimento com base científica, com uma profissional que está no mercado aí em sessão, está num processo de crescimento. E como é bom, Paula, te ter aqui justamente nesse processo que você está vivendo, em um processo importante da sua vida e que com certeza vai dar aí bons frutos, tá? Hoje, obviamente, que a gente não ia deixar de falar dos nossos parceiros, né? Temos aqui o Sabor de Vó, que são os biscoitos amanteigados,
eles que já fazem parte aí do nosso podcast, além das sessões, e obviamente que a nossa convidada vai ganhar a sua lembrancinha. Ai, gente, que doçura! Adorei! Sim, sim. Se você que deseja aí fazer suas encomendas dos biscoitos amanteigados, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para vocês se deliciarem. Obviamente que o Sabor de Vó também trabalham, né, com biscoitos personalizados e que fazem toda a diferença. Também temos parceiros novos aqui, né, a Stock Prime, que é justamente uma loja de vestuário feminino. Se você está buscando aí o look para arrasar nos eventos da vida, conte com a Stock Prime e use aí, né, o nosso cupom de desconto, Stock 10, que está disponível para vocês aí, ouvinte dos Além das Sessões. E para finalizar, gente, eu tenho mais um lembrete, tem sorteio rolando lá no Instagram. O sorteio é de uma camisa com a parceria com a Evolution, para que você possa se exercitar, fazer a sua atividade física, agendar a sua aula experimental, tanto de corrida quanto de funcional na praia, aqui na cidade de Salvador. Então, participe, interaja conosco também nas redes sociais, lá no Além das Sessões. O meu Instagram é andressacarneiro.pice e Paula? Ei, Paula Lima. E Paula Lima. Então vocês estão convidados a nos acompanhar também nas redes sociais. E se esse episódio fez sentido para você aí do outro lado, compartilhe, né? Curta, comente, faça parte desse processo. Como é que foi para você, Paulinha, participar desse podcast? Foi maravilhoso. Realmente é um ambiente que a gente vê que tem propósito, de fato, aqui, sabe, Andressa? E eu realmente agradeço, porque a gente precisa levar a nossa ciência, a gente precisa levar a psicologia para pessoas que também não podem ter acesso de forma direta. E, de fato, eu vejo que o podcast hoje tem esse propósito de levar a psicologia como ciência para os lares das pessoas, no sentido de criar essa consciência. Então, é só gratidão. Obrigada pela oportunidade, obrigada por me dar voz, obrigada, de fato, por estar sendo esse instrumento de transformação, não só dentro do seu consultório, mas além dele. Sim, sim, e esse é o propósito do Além das Sessões, que é levar saúde mental para além do consultório e fazer com que saúde mental seja uma pauta importante de ser trabalhada, visualizada, compartilhada, até porque se a gente não está bem com a gente, nada vai bem. Tá? Então, se priorize, cuide de si, cuide do seu tesouro maior, que é a sua saúde. Esse foi o Além das Sessões. Conte conosco daqui. Um abraço.